Bom dia, preciosas! Vamos dar continuidade ao nosso estudo que vai falar hoje da nossa promessa de salvação. Jesus, ele não foi teólogo. Ele não veio ao mundo para nos ensinar teologia. Muito pelo contrário, Jesus, ele foi um pedagogo porque ele veio para nos ensinar que é possível sim viver em obediência e agradando a Deus. Mas a grande missão de Jesus foi a sua obra redentora, a nossa salvação na cruz. Em João 3, 16, 17, nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa foi a maior declaração de amor, tanto do Pai quanto do Filho. Do Pai, porque nos deu o seu Filho em sacrifício. E do Filho, porque morreu na cruz para nos resgatar, para que pudéssemos voltar a viver no centro da vontade de Deus, assim como Adão vivia antes do pecado entrar na terra. O profeta Isaías já falava sobre essa obra de redenção. Nós podemos ler isso em Isaías 53, 4, 5, que fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus tomou para si todas as nossas transgressões, toda a nossa falta de amor, de comprometimento, de desobediência ao Pai. Ele nos reconciliou e nos inseriu à família de Deus. Foi por isso que Deus considera a obra de salvação somente quando ela é aceita por Deus através da nossa profissão de fé em Jesus, que pagou o preço de cruz. Somente mediante a essa aceitação é que nós alcançamos a nossa salvação. Em Lucas 19, a partir do versículo 1, nós lemos a história do publicano Zaqueu, que procura ver Jesus. Ele era uma pessoa de baixa estatura e ele subiu na árvore, e todo esse sacrifício foi visto por Jesus, todo esse esforço Jesus viu, e Jesus aceitou ir jantar na casa dele. E no versículo 9, a gente vê assim, que após Zaqueu ter aberto as portas da sua casa para Jesus, Jesus declara, no versículo 9, hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Somente quando nós abrimos as portas da nossa casa, dessa casa aqui, ó, do nosso coração, e confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador, é que a nossa salvação, ela é alcançada. Em Atos 10, nós lemos a história de Cornélio. Cornélio, ele era um centurião romano, um homem piedoso, um homem temente a Deus. Ele dava esmolas, ele ensinava seus filhos sobre Deus. Ele orava continuamente, está escrito assim na Bíblia. Quer dizer, ele despertou o olhar de Deus para que ele despertou o olhar de Deus para ele. Mas na casa dele não havia salvação, porque eles não conheciam Jesus. Então um anjo apareceu em uma visão para Cornélio e disse para Cornélio que era para ele mandar buscar Simão Pedro em Jope, uma cidade que era distante da onde Cornélio vivia, que Cornélio vivia em Cesareia. E o anjo mandou que ele buscasse Pedro para que Pedro viesse até a casa dele anunciar as boas novas. Então, ele mandou 2 soldados até Jope para buscar Simão Pedro. E o Espírito Santo revelou para Pedro que era para Pedro ir com aqueles soldados sem medo. Quer dizer, para
Cornélio, que não conhecia Jesus, que não tinha aceitado Jesus, para Deus resgatar ele, foi preciso um anjo aparecer em visão. Mas para Pedro, foi o próprio Espírito Santo que falou. Então, Pedro foi até lá na casa dele e anunciou, falou sobre as boas novas, falou sobre a obra de Jesus, falou sobre a obra de cruz. E todos da casa de Pedro, de Cornélio e Cornélio, todos eles se converteram a Jesus e foram batizados. Depois disso é que foi declarado que a salvação tinha entrado naquela casa. Nós vemos uma grande diferença aqui entre Cornélio e Pedro. Cornélio era um homem justo e reto que era temente a Deus, mas ele ainda não tinha aceitado Jesus. Enquanto Simão Pedro era um apóstolo de Jesus que professava Jesus e que anunciava Jesus. Muitas pessoas estão necessitando dessa salvação. E nós que já recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a obrigação e a responsabilidade de responder sim ao nosso ID. Nós é que temos a responsabilidade de anunciar a obra redentora de Jesus Cristo e a salvação. Porque muitas pessoas são boas, mas ainda não conhecem a Jesus. Nós é que precisamos anunciar. Nós vemos aqui em Atos 10, duas casas que têm uma grande lição para nos dar. Uma casa que necessita de salvação e outra casa que tem aquele que anuncia. Então, nós temos que nos posicionar, meninas, para anunciar a salvação. Amém? Deus abençoe vocês, preciosas. Até amanhã.